Que o Monark ficou maluco, todo mundo sabe, mas se eu te falar que tudo que ele fala é simplesmente ele achando que o mundo é o anime One Piece. Isso mesmo. Você deve ter visto a jornada do Monark por vários podcasts, né, e seus debates que fazem questionar a sua sanidade. O mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram, e existe o mundo na escuridão, que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades, existem, cara. Isso é real, porra. Papos como raio laser, cidades subterrâneas, governo mundial e um baile de máscaras. Absolutamente tudo isso que ele fala está em One Piece e eu vou te mostrar nesse vídeo. E antes de tudo, um adendo aqui, né? Esse vídeo é uma brincadeira, né? Não é pra ofender ninguém, é só tudo, it's all fun games. Então sem hate pra nenhuma pessoa. E também antes de começar o vídeo, né, se inscreva no canal, apoia o conteúdo, que aqui tem conteúdo de história e a gente tá voltando aqui fazendo esse formato e vídeos de história. Então, você se lembra da época de ouro do YouTube, onde o Minecraft lotava a home e várias pessoas anônimas ganharam fama e dinheiro. E um de seus pioneiros foi o Monark. O Monark teve seu destaque no começo e obteve muito sucesso. Você deve ter cantado Ponte-Ponte, Briga de Esqueleto e ter falado aleatoriamente paçoca em algum lugar. No meio de Leon, Venom e uma turma de portugueses, o Monark fazia parte do hall da fama do YouTube. Mas uma coisa interessante se destaca: a skin que ele usava no Minecraft. Isso mesmo. Se você é um assíduo fã dele, você sabia que a skin que ele usava em suas grandes aventuras é um personagem famoso do mangá e anime One Piece, Roronoa Zoro. O que isso tem a ver? Tem a ver que o Monark sempre foi fã de One Piece, ele citava em alguns vídeos e já criou conteúdo recomendando a obra. E claramente tem uma grande influência na sua vida e também faz parte da sua identidade. Sabendo disso, a gente sabe que o One Piece influenciou muito a sua vida e provavelmente ele inspira suas teorias e falas. Os seus pensamentos não vêm somente dos conspiradores americanos, mas também de seu anime preferido. One Piece, à primeira vista, uma história de um pirata com chapéu de palha que se estica e que anda com uma gente esquisita. Mas você, quando olha mais fundo, percebe que o verdadeiro tema da obra é liberdade e sonhos. E como diz Luffy, se ser pirata é ser livre, ser rei dos piratas te torna o homem mais livre do mundo. E condiz com o que o Mano Monark pensa, né? Um tópico que ele sempre bate é a liberdade acima de tudo, liberdade de expressão, o direito de falar o que ele pensa. A parte da liberdade tem a ver com One Piece. E agora, adentrando mais o universo do One Piece, né? No centro do sistema do mundo de One Piece está o governo mundial. Ele é formado por mais de 170 países afiliados que, em teoria, trabalham juntos. Só que na prática é uma estrutura autoritária comandada pelos dragões celestiais, que são famílias nobres mundiais que fundaram este governo há 800 anos atrás e uniram esses países sobre uma única bandeira. Os administradores desse governo mundial são 5 anciões, e acima deles há uma figura secreta e intocável que ninguém sabe que existe, chamada Imu. E esse governo controla tudo: a marinha, os corsários, os agentes secretos, a ciência e até a própria história. Qualquer tentativa de estudar o passado, principalmente o século perdido, é proibida. O caso mais evidente da obra é Ohara, onde um país foi destruído por tentar entender a origem desse mundo. Ler certos livros é crime, questionar a história oficial pode levar à morte. Eles mantêm o mundo na ignorância porque informação é liberdade, e liberdade ameaça o sistema. Isso tudo também condiz com o que o Monark fala, né? Ele também fala sobre elites mundiais. Ele cita essa palavra, governo mundial, por isso que eu acho que tem influência do One Piece. Então, como ele acredita que existem elites mundiais, famílias que controlam, as 12 famílias, tal, esse papo de Illuminati, então ele realmente acredita nesses assuntos. E os termos que ele usa são termos de One Piece, né? E uma coisa que chega a impressionar é que para manter tudo isso funcionando, o governo criou máquinas e armas altamente tecnológicas. Uma das mais simbólicas é o raio laser. Isso mesmo, você já viu essa conversa, essa história, né? O Monark, ele acredita realmente que as elites têm algum tipo de arma que controla. E provavelmente surgiu algum assunto, né, sobre esses raio lasers e tal, e ele identificou no momento com One Piece, e daí provavelmente ele acha que é verdade. Então ele acredita nessa história. E o auge desse controle foi o incidente de Lulúcia, um reino pequeno que começou a ter movimentos de revolta contra o sistema. O número 2 do exército revolucionário estava tentando mandar uma mensagem para o mundo, revelando a existência de Mu, aquele rei secreto que eu falei. E o que aconteceu? Lulúcia foi completamente destruída por um ataque vindo do céu. Uma arma misteriosa disparou feixes de luz
que apagaram o país do mapa. Tudo foi reduzido a uma cratera no oceano. E o pior, os líderes do governo disseram que Lulúcia nunca existiu. Literalmente censuraram o país inteiro da história. É o tipo de coisa que parece exagero de ficção, mas que serve como metáfora clara para regimes que apagaram a memória dos povos para manter o poder. Isso claramente faz sentido, né? Regimes autoritários tentam apagar a história, tentam ressignificar a história, e como o monarca ele é contra esses regimes, ele é a favor da liberdade, ele bate nesse ponto e também tem a ver com raio laser, tem a ver com você estar sendo manipulado e esse tipo de coisa. Aí um extra aqui, né? A parte que o Monark fala que as elites mundiais usam máscaras, no One Piece tem a Cypher Pool, que é uma agência de inteligência secreta com várias divisões, né? Da CP1 até a CP9. Todas são secretas, né? Mas o grupo mais secreto é o CP0, que eles são agentes mascarados, respondem diretamente aos nobres mundiais. Eles são os braços da censura, do silenciamento, espionam, torturam, apagam pessoas. Ninguém sabe seus rostos e eles aparecem quando o governo precisa fazer algo sujo, sem deixar rastros. Eles não só controlam ações, mas ideias. São a polícia do pensamento de One Piece. Exatamente, né? Como toda a teoria da conspiração, ela tem seus agentes, né? Então, geralmente tem aqueles homens de preto que são famosos, que fazem parte ali da hierarquia das elites mundiais, são agentes, são os braços deles, né? Então queima de arquivos, mexer na história e estar presente ali em momentos históricos. Então condiz tudo o que o Monark pensa. E o Monark é uma pessoa que busca liberdade acima de tudo, né? Baseando em seus pensamentos provavelmente nos ideais de One Piece, que é onde ele preza bastante dos seus ideais, imagino eu. O raio laser, pessoas mascaradas e o evidente governo mundial fazem parte de One Piece. Como o Monark é um grande fã da obra de Oda, provavelmente ele vê esse paralelo com o mundo real e tira suas teorias utilizando termos recorrentes do anime. Não é que o Monark ele pega as teorias dele de One Piece, mas é que assim, todas as teorias que permeiam ali, as teorias da conspiração, elas convergem com as teorias da conspiração do mundo de One Piece. Então ele utiliza termos do anime e do mangá. E como ele vê um paralelo, e esse paralelo é bastante grande, e ele tem muita influência sobre a sua vida, provavelmente isso fica incrustado na mente dele e ele utiliza termos e utiliza pensamentos que tem no anime, mas a questão que não quer calar. Monark, qual é o seu One Piece?